O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele. Ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te darei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e há aqui uma expressão que se calhar requer a nossa atenção. A vida eterna. O que é essa vida eterna? Acho que devíamos fazer um curso para enfrentar esta questão da vida eterna. Porque às vezes acho que, mesmo como cristãos, andamos distraídos. E aquilo que algo fundamental no nosso horizonte, tantas vezes está fora do nosso horizonte. A vida eterna é algo fundamental. Vamos fazer um dia um curso sobre isso. Mas eu queria dizer apenas que às vezes quando nós pensamos na vida eterna, pensamos logo no paraíso, depois de morrer. É claro que sim. O nosso futuro e a nossa pátria é o paraíso. Mas falar na vida eterna, e a palavra vida eterna se calhar não é a mais feliz, parece que nós andamos a mandar tudo para lá. Mas a vida eterna, a vida plena, a vida verdadeira,
É algo que começa aqui e agora. E ou eu já o possuo agora, ou então não sei para quando será. Falar da vida eterna é falar desta vida que realmente preenche o meu coração. Desta vida que realmente dá o sentido verdadeiro da minha vida. Experimento a vida eterna e acho que todos nós temos aqueles momentos em que o coração fica tão cheio que diz que eu queria ficar aqui para sempre. Experimentamos a eternidade. Aqueles momentos em que realmente demos sentido à nossa vida. Quantas vezes a sociedade nos diz quer ser feliz, porque no fundo trata-se de felicidade, quer ser feliz, então, sempre as três coisas. Quer ser feliz? Tens de ter muito, tens de aparecer muitas vezes, ser muito famoso e tens de ter poder. Bens, poder, aparecer e és feliz. Acham que isso traz felicidade? Bom. E quantas vezes, se calhar, eu passei um dia onde não ganhei nada, onde ninguém me viu, onde não tive poder nenhum que não fosse servir, e chego ao fim do dia, estou cansado, mas o meu coração está cheio. É apenas um lamiré, um flash do que estamos a falar, da vida eterna. O sentido pleno da vida, o sentido profundo da vida. Para que é que andamos aqui? Que começa aqui e agora. Nunca experimentaremos 100% aqui, mas começa aqui e agora. Na primeira leitura, é dito ao povo: queres ter a vida? Cumpre os mandamentos. Às vezes podemos cair num erro. O erro de que, sei lá, não conheço, não sei. Mas o Senhor apresenta-te o segredo da vida. E é dito ao povo: olha que não é uma coisa distante, que está lá no céu, que não podes lá chegar, que está no fundo do mar ou do outro lado do mar. Mas esta palavra está em ti e no teu coração. O segredo da vida está em ti e no teu coração. Qual é o segredo da vida e da vida verdadeira? É Deus. Santo Agostinho: criaste-me para ti, Senhor. E o meu coração só descansa verdadeiramente, só tem a vida verdadeira quando descansar em ti. Por isso, o segredo da nossa vida é Deus. E para lá chegar, não é preciso inventar não sei o quê. Como fazemos para chegar a Deus? Diz no São Paulo, na segunda leitura, carta aos Colossenses: Cristo Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Cristo Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Queres conhecer a vida? Aproxima-te de Cristo. Ou melhor, deixa que Cristo se aproxime de ti. Acolhe no teu coração. O segredo da vida é Cristo, é o seu Evangelho, é o seu amor. É Ele que te dá a vida verdadeira. E Ele, e só Ele. E às vezes nós inventamos tanta coisa. Andamos às voltas. Às vezes nós ainda andamos naquela do ter, do poder e do aparecer. Só Jesus, só Ele. Queres ter a vida? Acolhe Jesus Cristo. Acolhe o seu Evangelho, nos diz São Paulo. No Evangelho, este doutor da lei faz uma pergunta a Jesus. São Lucas disse para o experimentar. Mas olhem que disse que naquela altura o povo andava mesmo confuso. Porque dizia-se tanta coisa, tantas leis, tantos preceitos, tantas regras, que o povo andava mesmo confuso. E por isso não era assim uma pergunta descabida.
E nós às vezes também corremos o risco de andar confuso. De andar confusos. Será que é imediato, quando alguém nos perguntar o que é que eu tenho que fazer, é imediato, temos uma resposta imediata? Será que às vezes não confundimos? Será que a nossa resposta, qual é o segredo da vida eterna? É Jesus, é seguir Jesus, é escutar Jesus, é o seu Evangelho. Será que... Será? E este homem, este doutor da lei, faz uma pergunta a Jesus e Jesus restitui, faz-lhe outra pergunta. Como é que tu o lês? O que é que tu achas? E este homem deu uma resposta muito boa. Amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus diz, muito bem, faz isso e viverás. E este é o segredo da vida, o amor. Eu dizia, onde é que encontramos a vida eterna? Em Deus. E Deus é o quê? É amor. Quem ama conhece a Deus. Quem ama toca o coração de Deus. Mas este homem, para se justificar, porque de Deus, mas o próximo, quem é o meu próximo? E às vezes pode ser complicado quando começamos a decidir nós quem é o nosso próximo. Às vezes fazemos um jogo de palavras e se eu tenho que amar o próximo, não, a ti não. Amo o próximo. É aquele que vem a seguir, que talvez seja mais fácil. Às vezes não conseguimos amar o próximo. Quem é o meu próximo? E Jesus, na parábola, faz-lhe a pergunta ao contrário. Faz-te próximo. Faz-te próximo daquele que precisa de ti. Faz-te próximo. Então temos esta parábola. Esta parábola tão conhecida deste bom samaritano. Um homem cai na berma da estrada, vítima dos salteadores. Está ali ao lado da estrada, moribundo. Uma humanidade, um ser humano moribundo ao lado da estrada. Quantos? Quantos hoje ao lado da estrada? Por quantos eu terei passado hoje? Quantos estarão ao meu lado e eu não os vejo? A quantidade de seres humanos hoje ao longo da estrada, povos inteiros às vezes ao longo da estrada, vítimas massacradas pelo ódio, pela guerra. Quantos massacres? Preciso de dar exemplos. E às vezes nós não vemos. Está ao nosso lado e não vemos. Pode entrar pela televisão ou pelo nosso telemóvel, mas pode-se sempre passar ao lado, pode-se sempre desligar, pode-se sempre ir à procura daquilo que eu quero ver. Posso mudar de canal. E a humanidade continua caída à beira da estrada. Por isso, se calhar com facilidade nós julgamos, porque passou ao lado um sacerdote e passou adiante. Passou ao lado o levita e passou adiante. E nós se calhar vamos com facilidade julgar estes dois. Mas eu passo adiante. Eu passo adiante. Se calhar aqueles dois arranjaram uma boa desculpa. Vou fazer algo mais importante. Tenho algo urgente para fazer. Vou servir a Deus. Vou-me fechar ali num aquário e vou fazer uma linda oração. Se calhar arranjaram uma boa desculpa. E eu se calhar também arranjo uma boa desculpa. Mas eu passo ao lado. Quem sou eu nesta história do bom samaritano? Quantas vezes eu sou aquele caído na estrada e espero de ajuda? Quantas vezes eu sou aquele que passo ao lado? Mas Jesus dá-me um mandamento de ser eu a fazer o mesmo. Ser eu a ser o bom samaritano. Este é o desafio que o Senhor nos faz.
de ver. Pensem, a primeira coisa que aquele samaritano faz é olhar. E nós às vezes não queremos ver. Depois deixa que o coração se mova, tem compaixão. Depois desce lá do alto do seu cavalo e vai ao seu encontro. Presta os primeiros socorros. Presta-lhe os primeiros socorros. E depois coloca-o na sua cavalgadura e ele vai a pé. Leva-o à estalagem. Cuida dele. Deixa o suficiente para cuidar dele. E diz: o que gastares a mais, eu virei. E deixa esta missão naquela estalagem ao dono da estalagem. E eu pergunto, quem deve ser hoje essa estalagem e o dono da estalagem que recebe aquele homem caído e tem a missão de cuidar dele? Quem deve ser? Qual é a estalagem onde o Senhor continua a pedir para cuidar dele? É a igreja. Como igreja, somos desafiados a ser esta estalagem para cuidar da humanidade ferida. E eu deixo uma pergunta. A nossa igreja, as nossas comunidades, são o lugar onde aqueles que entram feridos são tratados, cuidados? Aqueles que estão ao meu lado sentem-se cuidados, tratados? Aqueles que estão caídos à beira do caminho são recolhidos por nós? Não sigo para diante. Deixo aqui a provocação. E quem é o bom samaritano, por excelência? Quem é que desceu? Quem é que cuidou? Quem é que tratou? Quem é que nos entregou a humanidade caída? Jesus é o bom samaritano, que hoje continua a desafiar-nos. E Ele fez a sua parte. E o que é que Ele nos diz a nós? Faz o mesmo e traz a vida eterna. O segredo da vida não é o ter, o poder, o aparecer, não é aquilo que nos dizem, essas drogas que nos dizem, e depois ao dia seguinte vem a ressaca, o ter e o poder e o aparecer enchem-nos o coração por um momento e depois vem a ressaca no dia seguinte. Mas só o amor do bom samaritano, o cuidado do bom samaritano realmente enche o nosso coração. História. Já chegamos aos 8 minutos. Um dia, um rapaz ia a caminhar na cidade e passou num jardim. E perto deste jardim havia um lago. E eu vi uma senhora vestida de preto e a chorar, com um ar de tristeza profunda. O rapaz viu aquela tristeza e levantou os olhos ao céu e disse: Senhor, esta senhora tem algum consolo, que alguém cuide dela. E foi a pensar nisso. E por uns dias voltou a passar lá e viu a mesma cena. E disse: Senhor, que alguém veja aquela que está ali sozinha a chorar num banco. E continuou a rezar no seu caminho. E aquilo foi acontecendo, e ele continuava a rezar. Um dia zangou-se e disse: Senhor, mas porquê é que eu estou a rezar todos os dias e aquela mulher continua ali a chorar sozinha? Tu não fazes nada? Então ouviu uma resposta: Meu filho, há tanto tempo que te fiz passar por aqui para que tu fizesses alguma coisa, mas tu ainda não te aproximaste dela para secar as suas lágrimas. Quem foi o próximo deste ser humano?
Então vai e faz a mesma coisa.